noite, meus aterrorizados! Aqui é Angel Black com mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Vai lá na opção todas e aperta assim toda vez que sair conteúdo novo no canal, você será notificado. E agora vamos para o primeiro relato de hoje. Relato, conto ou história. Você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. No final do vídeo tem uma mensagem muito importante para vocês, tá bom? Então, fique até o final para saber qual é o recado. Não é filme de terror. Tudo sobre o lobisomem da Louisiana, nosso primeiro relato. Os rougarous são criaturas originárias da cultura francesa. Sua lenda foi disseminada por franceses imigrantes, os quais eram provenientes do estado norte-americano da Louisiana. Por esse motivo, a lenda também é bem conhecida nos Estados Unidos da América. As variantes. Existem consideráveis variantes a respeito dessa criatura mitológica. Uma delas diz que o rougarou é originário por criação de uma bruxa e que essa maldição é hereditária, enquanto outras sugerem que a criatura possui um parentesco com os lobisomens, sendo metade homem, metade lobo. Algumas versões também sugerem que os rougarous passam 101 dias enfeitiçados com essa sede de sangue. Na versão norte-americana, os rougarous alimentam-se da carne humana. A história sugere que no início de suas vidas são pessoas normais, apenas depois de certa idade que o desejo por, pasmem, carne humana vem a eclodir. O estopim para a maldição do rougarou envolve a alimentação de carne humana. A lenda diz que se uma pessoa cometer canibalismo alguma vez na vida, já é o suficiente para ela se transformar num monstro. Há grandes semelhanças dos rougarous com os wendigos, já que ambos têm origem como seres humanos. Ambos se alimentam, já disse, de carne humana para se tornarem monstros. E ambos obtêm o fogo como fraqueza. Algumas vezes associado aos lobisomens. Portanto, há diferenças. Os rougarous se alimentam de qualquer parte do corpo humano, enquanto que os lobisomens se alimentam apenas do coração. Bom, agora Angel Black vai ter que se intrometer da sua opinião. Vários relatos que vi, não é só o coração que os lobisomens comem, não. Continuando. Está presente em algumas histórias envolvendo o Panta do Manchac. Sua habilidade envolvendo bioquineses é um pouco semelhante com as habilidades dos Skinwalkers. Apesar de ser uma lenda urbana conhecida, infelizmente o seu folclore não é muito rico em detalhes.
Rugaru tem origem da junção das palavras lope mais garou, os quais sugerem algo como homem-lobo. Lendas antigas sugerem que só de alguém olhar para um rugaru já seria o suficiente para a transmutação. Dizem que a única forma de matar um rugaru é queimá-lo vivo. Eita, aterrorizados, o que vocês acharam da lenda do rugaru? Eu achei bem pesado, viu? É um lobisomem, né? O lobisomem dos pântanos da Louisiana. Mesmo não tendo muita coisa sobre essa espécie de licantropo, ele é muito famoso por lá. Um dia hei de ficar rica e ir lá pesquisar mais sobre as histórias lá dos pântanos da Louisiana. Tem muita coisa sobrenatural lá. Lembrando que esse relato é do grupo do Covil do Guardião Sinistro, tá bom? Dá um pulo lá. Saindo do Guardião Sinistro, vamos para o grupo dos Contos da Escuridão com Beto Mendonça Cruz. Prepare o lencinho e o coração, gente, que esse é bem triste. Vou tentar suavizar, mas não sei se eu vou conseguir, tá bom? Bora lá? As Crianças da Morte. Eu sou um anjo da morte. Por séculos tenho andado entre vocês. Ninguém pode me ver. E eu, honestamente, não me importo com seu mundo podre. Tudo começou em uma manhã fria de inverno. Fui convocado pelo destino para pegar uma alma, a alma de um homem doente. Entre gritos e lamentações, peguei sua alma e tirei de seu corpo, ignorando os gritos de todos que imploravam por sua morte. Quando observei seus 2 filhos, uma menina de cerca de 7 anos e um menino, cerca de 9, em um canto, perplexos, era como se eles pudessem me ver, mas não imploravam. Apenas me observavam em silêncio. A casa era muito humilde. Ouvi os vizinhos murmurarem que a mãe não cuidava deles e que naquele momento ela estaria bêbada em uma cantina, sem nem saber o que teria acontecido. Nos dias seguintes, caminhei por essas ruas e pude ver essas crianças sozinhas, abusadas, com farrapos e sem comida. Sua mãe não apareceu e os vizinhos as deixavam por uma janela quebrada. Meses se passavam e comecei a ver a mãe tendo um caso com um cara que não dava a mínima. Morava com eles, mas abusava dos filhos, obrigando-os a trabalhos pesados e batia neles o dia todo. Percebi tanta injustiça que naquele momento comecei a pensar se o que aquelas crianças tinham realmente era uma vida. Sapatos gastos, roupas sujas, faziam pequenos trabalhos forçados para conseguir a pouca comida que tinham. Eram irmãos tão bons que dividiam tudo. Acompanhei-os muitas noites frias. O menino sempre se comportou com coragem, protegendo a irmã. Dava-lhe um maior pedaço de pão, dizendo que ele era um ser mágico, que não precisava de comida. Enquanto isso, o padrasto acostumava vigiá-los quando a mãe não estava. Percebi as más intenções em seus olhos. Eles não sabem quantas vezes acariciei seu coração para alertá-lo que não estava muito feliz com a sua vida.
mas não posso levar ninguém se eles não mandarem a mim. Essa é a regra de ouro. Sou apenas um lacaio do destino. E não importa o quanto eu queira interferir em uma vida, não deveria fazer isso se não fosse solicitado. Uma tarde, o destino pediu a minha presença naquela casa. Cheguei o mais rápido que pude. Eu entrei. O padrasto brigou com o menino e, com uma bofetada, o jogou contra a parede. A menina agonizando, com roupas rasgadas. O menino olhou em seu último suspiro e implorou para que ele não fizesse nada com a irmã dele. E de repente sua alma se tornou uma pequena esfera brilhante que eu podia tocar. O padrasto caminhou em direção à garota, confortavelmente, enfim, pensando em se despindo, querendo fazer algo atroz com a menina. Desobedecendo ao destino, peguei seu coração e o rasguei em pedaços. Ele caiu de joelhos e, aos poucos metros da garota, seu rosto sem ar me olhou. Seus olhos se revelaram para mim e pude observar o medo que refletia em seu olhar. Eu ouvi. Eu tirei a sua alma e a deixei no meio do nada. Minha menina moribunda me deu um sorriso e disse: leve-me para o grande castelo com cavalos brancos. Eu peguei-a em meus braços, gentilmente retirei a sua alma e coloquei em minha bolsa de veludo, junto com a alma de seu irmão, e a entreguei ao Eterno, com a promessa de dar a ela o mais lindo do céu. A vida era seu inferno e era chegada a hora da paz. Nunca mais vi as crianças. Onde estão agora? É um lugar lindo que não posso ir, mas sei que estão juntas naquele lugar, que podem realmente hoje chamar de lar. Assinado Anjo da Morte. Meus aterrorizados, e saber que o mundo está cheio de gente como essa mãe alcoólatra e esse monstro padrasto, né? Muitas mulheres nos dias de hoje enfiam esse tipo de, desculpem o palavreado, escroto dentro de suas casas sem se importar com os seus filhos. Bom, já dei minha opinião e agora vamos para o último relato de hoje. Esse do grupo Casos de Assombração 2, por Cláudia Ferrari. O vampiro que causou histeria coletiva em Londres, por Camila Galvão. Caso real. Londres, 1969. Relatos contam que uma aparição foi vista entre os túmulos do cemitério Highgate. As vítimas afirmam que foram confrontadas por essa aparição que tomou a forma de um homem alto e as deixou petrificadas. Um homem alegou ter sido o primeiro a encontrar o tal fenômeno e que esse o teria hipnotizado. Ele contou que as luzes do local começaram a falhar e ele decidiu sair, mas que de alguma forma ficou perdido. Sem acreditar na existência de fantasmas, o homem caminhou lentamente até se dar conta de uma presença. Ele se virou e viu um fantasma pairando pouco acima do chão.
Paralisado, ele contou que sentiu uma energia que, em questão de segundos, o deixou inconsciente do mundo ao seu redor. O homem permaneceu por algum tempo ali, até que o espectro desapareceu. Mesmo sem querer revelar seu nome ao público, o homem que exercia a profissão de contador teve seu depoimento creditado por muitas pessoas. Algo chamou a atenção em seu relato. Ele afirmou que a entidade teria tentado lhe causar danos físicos, o que é incomum em descrições fantasmagóricas. Outras pessoas foram entrevistadas ao longo das semanas, mas as descrições pareciam exageradas e até mesmo frutos de invenções, fazendo com que os policiais achassem que tudo não passava de um rumor. Entretanto, o depoimento de uma senhora parecia ser uma exceção em meio às histórias. Ela afirmou que havia sido assustada por um homem alto que flutuou em sua direção. A senhora estava andando pelo local com o seu cachorro, quando, ao passar pelos portões do cemitério, ele começou a uivar e a recuar. Ela então olhou para dentro e se deparou com uma figura de olhos brilhantes que, em questão de segundos, desapareceu. Portões do cemitério Highgate. Após recolherem os depoimentos, os responsáveis pelo caso foram ao cemitério Highgate a fim de coletar provas e verificar os locais que as vítimas relataram ter visto a suposta aparição. O cemitério havia sido vandalizado e logo encontraram alguns caixões despedaçados, até mesmo um esqueleto que havia sido arrancado de seu túmulo. Também foi encontrada uma raposa morta no meio da via principal. Observando-a de perto, não foi possível encontrar qualquer sinal que pudesse indicar o motivo de sua morte. Tudo isso, no entanto, não ajudou a resolver o mistério. De fato, além de rumores e outras histórias infundadas, a única evidência era os testemunhos das pessoas. Ao saberem do caso, membros da British Psychic and Occult Society, uma associação voltada a fenômenos espirituais, resolveram passar uma noite no cemitério. A data escolhida foi 21 de dezembro, véspera do solstício de inverno, e época que se acredita que as forças psíquicas teriam acesso mais fácil ao plano terreno. Por volta das 23 horas, um dos membros começou a andar por uma ruela estreita que passava ao lado do cemitério. Ao chegar nos portões, ele resolveu observar o local de vários ângulos, pensando que talvez a senhora pudesse ter confundido a sombra de uma árvore ou um túmulo com uma aparição. Olhando através das barras enferrujadas do portão, ele percebeu que, mesmo com a escuridão penetrante, era possível discernir os objetos com túmulos e estátuas. Porém, quanto mais ele andava, mais o escuro parecia lhe pregar uma peça. O vento movia-se através da vegetação rasteira e, novamente, ele pensou que isso poderia ser a causa da aparição vista pela mulher de idade.
À direita do caminho, algum animal grande correu pelo mato. Então, de repente, algo chamou a sua atenção. A 5 metros dali, era possível ver uma forma alta. Seria a tal aparição? Rejeitando a imagem como algo sobrenatural, o homem preferiu pensar que a figura era alguém vagando pelo cemitério, mesmo que essa pessoa tivesse mais de 2 metros de altura. Mas sua dúvida logo foi dissipada, quando 2 olhos avermelhados encontraram o seu olhar. Não eram olhos humanos. O olhar era penetrante, como de um lobo faminto, apesar de a criatura não ter semelhança alguma com o animal. Sem aviso nenhum, a forma logo desapareceu. Conde Drácula e a Peste Negra. Depois dessa experiência, os membros da associação acharam razoável presumir que os depoimentos fossem autênticos e por isso decidiram que seria realizada uma vigília noturna no cemitério. Câmeras e gravadores foram colocados em alguns lugares, mesmo que pessoas ligadas ao assunto afirmassem que elas não conseguiriam captar nada. Para não causar alarde, os depoimentos passaram a ficar em segredo. Mesmo assim, uma carta foi enviada a um jornal local, convidando pessoas a contarem suas experiências em Highgate. Quando uma nova investigação foi iniciada em janeiro de 1970, o primeiro passo foi verificar o histórico do cemitério. Algumas coisas interessantes vieram à tona. Tornou-se evidente que a história de aparições tinham origens muito anteriores, datada da era victoriana. Em muitas delas era usada a expressão vampiresco. Bram Stoker. Talvez a razão para isso tenha sido que o próprio Bram Stoker, autor de Drácula, havia se inspirado pela existência de algo no cemitério Highgate, fazendo reverência ao local, como sendo o último lugar de descanso de um dos discípulos do Conde Drácula. Além disso, relatos dão conta que Stoker também pode ter sido influenciado pelo misterioso caso de Elizabeth Siddal, que morreu em 1855 e foi enterrada no Highgate. Em 1862, seu corpo foi exumado por um parente perturbado, que alegava que alguns poemas teriam sido enterrados com ela. Uma testemunha presente, Charles Augusto Howell, descreveu como impressionante o que viu. O cabelo vermelho ouro de Elizabeth havia enchido o caixão, como se ela tivesse sido enterrada viva, talvez em estado de catatelepsia. Também foram encontrados relatos antigos de que um homem alto vestido de preto costumava desaparecer misteriosamente através do muro do cemitério. Apesar da diferença de tempo entre as histórias, elas eram muito semelhantes, a não ser pelo elemento vampiro. Os vitorianos, com os seus medos profundamente enraizados no desconhecido e na morte, podem ter contribuído para o estabelecimento de uma das maiores lendas já vistas. Mas o que teria dado origem a essas aparições que geraram tantas histórias e contos? Apenas uma coisa era certa: tudo havia se iniciado há muito tempo atrás. Para começar, a referência de Stoker para a área de sua relação com os vampiros quase certamente sugere que ele estava familiarizado com os contos locais, mas havia outro fato importante para fundamentar o presente.
No século XV, Highgate foi usado como um cemitério para as mortes em massa provocado pela peste negra. O cemitério foi escolhido por, na época, ser uma aldeia afastada, mas ao mesmo tempo de acesso conveniente a quem estava em Londres. As vítimas eram trazidas da cidade velha e depositadas no local. Tudo isso não passa de um fato histórico, mas é interessante notar que talvez as mortes causadas pela peste negra tenham ligação com os contos de vampiros. Basicamente, esses enterros foram realizados de forma rápida e em grandes quantidades, não podendo ser descartada a possibilidade de alguém ter sido enterrado vivo. No entanto, a investigação também descobriu outro fato de grande importância. Fotografias comprovaram que rituais satânicos estavam acontecendo lá. Um grande grupo de pessoas utilizavam os túmulos e adereços para as suas cerimônias, que pareciam bem elaboradas. Registros mostram rituais de magia negra no local. Um túmulo em particular, um pequeno mausoléu com o chão de mármore, mas que não continha caixões, havia sido convertido em templo, contendo um pentagrama invertido e símbolos mágicos escritos no piso e nas paredes. Especialistas no assunto afirmaram que as inscrições tinham relações com uma entidade que só poderia ser convocada para o plano terrestre se fosse realizar alguma missão. Quando a imprensa entrou na história, 2 semanas após as investigações serem reabertas, 2 vigias noturnos relataram que viram a aparição. Mais raposas foram encontradas mortas. Entretanto, ao contrário das anteriores, essas tinham ferimentos profundos na garganta. As pessoas continuavam a mandar relatos do que teriam visto no cemitério. Estas foram algumas das respostas. Meu noivo e eu vimos uma forma incomum cerca de 1 ano atrás. Ela só parecia deslizar pelo caminho. Esperamos um pouco e ela sumiu. Estou contente que mais alguém tenha visto isso. Estava convencida de que não era minha imaginação. Audrey Connolly, 13 de fevereiro de 1970. O jornal local ficou interessado no caso em 6 de março de 1970. Publicou uma matéria com o título Por que raposas morrem? Em relação aos animais encontrados mortos no cemitério, as aparições e ao possível vampiro que rondava o lugar. Por outro lado, era bem possível que as raposas estivessem sido sacrificadas pelos satanistas em seus rituais de magia negra. O interesse público continuava a crescer e o cemitério Highgate tinha atraído também o interesse da televisão, que preparava um programa sobre o famoso fantasma vampiro. No dia da gravação, algo inesperado aconteceu. Assim que chegou ao local, o responsável pelas filmagens segurou sua própria garganta e desmaiou. A repórter Sandra Hare ficou visivelmente abalada, ainda mais depois da equipe ter se deparado com mais um caixão vandalizado, o que deixou o cadáver exposto durante a entrevista. Um homem de caráter teatral afirmava se tratar do vampiro rei e disse que, para destruir um vampiro, era preciso cravar uma estaca através de seu coração em um só golpe e cortar-lhe a cabeça com uma pá de coveiro e, em seguida, queimar o corpo. A transmissão do programa foi feita em uma sexta-feira 13. Causou tal histeria coletiva que centenas de pessoas foram ao cemitério Highgate para testemunhar uma caça ao vampiro inexistente.
O professor Alan Blood, sobrenome real, chegou a viajar para Londres, levando vários de seus alunos para participarem da busca. Grupos inteiros chegavam, alguns com latas de cervejas e armas improvisadas para enfrentar o tal vampiro. Curiosos escavavam as paredes e buscavam sepulcros abertos. Várias pessoas gritavam, alegando terem visto algo em meio à escuridão. E outros chegavam com tochas. Os efeitos decorrentes de tal publicidade logo puderam ser vistos. Mais vandalismo para o cemitério, cadáveres foram tirados de seus túmulos e encontrados com estacas em seus peitos. Alguns foram decapitados e outros queimados. Lugares como Highgate, que trazem muitas memórias tristes em suas histórias, têm atmosfera perfeita para a criação de lendas, que permanecem no inconsciente coletivo por século. Se o Drácula foi inspirado por notícias de acontecimentos em Highgate, temos mais um caso de arte imitando a vida, e a vida imitando a arte. Hashtag administrador Klaus Ferrari. Meus aterrorizados, o que vocês acharam deste último relato? Relato real. Bom, a minha opinião é que se tivesse algum vampiro ali, já teria vazado assim que a publicidade começou, né? Enfim, deixem as suas opiniões nos comentários do vídeo. Não se esquecendo das diretrizes do YouTube, manter o respeito nos comentários, pois todos nós temos o direito de não acreditar, mas temos o dever de respeitar. Se você ficou até o finalzinho aqui, deixa seu like, tá? Como forma de incentivo. Meta o dedo no like, assim o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo do canal. Também peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, venha fazer parte da família Angel Black, você também. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Você vai estar ajudando o canal a crescer cada dia mais, tá bom? E não esqueçam do sininho das notificações, gente. Ative a opção todas para continuar recebendo relatos. Antes de prosseguirmos aqui, quero deixar um recado aqui. Eu recebi comentários falando que eu tenho que ser mais responsável com o que eu posto no meu canal, tipo que tem rituais que eu não deveria falar. Lembrando, gente, que eu recebo conteúdo, o canal é um canal de entretenimento. Eu acredito sim no sobrenatural, mas estou aqui apenas relatando o que me é passado, tanto por inscritos, pelo e-mail do canal, como nas páginas que pego e também alguns canalizados, enfim. Mas eu sou um instrumento que venho trazer para vocês entretenimento. Não venho aqui em momento nenhum instigar ninguém a fazer rituais que nem é comprovado, né, que vai funcionar ou não. E espero que todos que por aqui passem tenham consciência que é um canal de entretenimento, tá bom? Bom, meus amores, se você tem um relato, conto ou história, manda para o e-mail do canal. O e-mail do canal é lusonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo também você vai encontrar muita coisa legal, os canais que recomendo, links de grupos e páginas, entre outros. Também tem o link do grupo de WhatsApp, criada por uma inscrita muito querida. Dá um pulo lá, interagir com os outros inscritos. Eu também vou lá de vez em quando, adoro aquilo lá. Tem o link do meu Instagram. Vai lá, me segue, manda um direct, que assim que possível eu te respondo, tá bom? Estarei deixando o Instagram mais movimentado, gente. Vai lá conhecer melhor a Angel. Vai ser uma honra te receber lá. Tem canais que participam e estou dando ênfase ao meu novo canal espiritual, Viajando no Tempo no Plano Físico e Astral. Um cantinho de paz criado para eu ir
junto com vocês, elevar a espiritualidade. Lembrando que lá não se fala de religião, apenas elevação espiritual. Dá um pulinho e se gostar, me acompanha lá também. Quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube e também a todas as páginas e grupo do Facebook que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa que é o YouTube. E principalmente agradecer a quem? A todos vocês, meus aterrorizados que tanto amo, humanos, sobrenaturais e alienígenas. Amo todos vocês e obrigado por fazerem parte da minha vida. Sem vocês, não teria canal, não teria Angel Black. O meu sonho hoje não estaria se tornando uma realidade. Muito obrigada mesmo. Gente, vou fazer live, acho que a partir da semana que vem, na página Angel Black Contos de Terror, lá no Facebook. Se você ainda não tá lá me seguindo, dá um pulinho, você vai gostar. E também, como eu disse, mais conteúdo no Insta para vocês. Meus amores, logo teremos live aqui no YouTube, que aqui é a casa principal de toda a galera, né? Da família Angel Black, desculpa, Contos de Terror, meus amores. Enfim, desculpa o recadinho que eu mandei, gente. É que tem gente que, não sei, se não gosta do conteúdo, passa reto, né? Enfim, não vou dar mais tanta importância. O que eu tinha de falar, já deixei falado, né? Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois vocês moram dentro dele, porque eles é de vocês. Ah, desculpa, esqueci de falar, viu? Será uma honra contar aqui seu relato, seu conto ou sua história, compartilhando assim com todos os aterrorizados e com todos que por aqui passarem, não é mesmo? Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!